Depois de uns 2 anos prestando mentoria de programação, eu pude perceber que um dos principais sintomas que os alunos têm ao aprender programação é frustração. Às vezes a frustração de não estar aprendendo tudo, a frustração de saber que você não é tão inteligente quanto pensa, ou até a frustração de imaginar que você nunca vai aprender aquilo da forma que você imagina. Então, muitas das vezes esse sentimento vem quando você foge da normativa comum que é aprender programação, né? Às vezes você sai daquela normativa de ser um cara que acabou de ir para o ensino médio, sai do ensino médio e está aprendendo programação agora, às vezes você é um pai de família, você é um cara com idade mais avançada, às vezes é um cara que está migrando de área, então a frustração é um sentimento muito pesado de lidar. E eu percebo que muitas das vezes a frustração ela é um sintoma de algo muito maior, o sintoma de não estudar recorrentemente. Às vezes esse sentimento ele se torna tão pesado porque às vezes é a primeira vez que você está fazendo isso. Então, a frustração também é causada muitas das vezes por más práticas que você pode estar adotando ao estudar. No vídeo de hoje eu quero falar sobre uma má prática que muitos alunos fazem na hora de estudar programação que pode estar comprometendo seus resultados. Então vamos lá. Olá, mas tecnologia, sejam bem-vindos a mais um vídeo do perfil Pedro Souza, cara. Perfil que se encontra do Sou Programação, Tecnologia e Afins. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, não esquece de seguir a gente com mais conteúdo como esse. Então pessoal, mais um vídeo aqui que a gente está falando sobre um tema específico. Passei um tempo aí um pouco sumido, estava ajeitando algumas coisas, muitas mudanças, então você sabe, fica difícil gravar vídeo, né? Às vezes você fica enrolado com o trabalho e às vezes o trabalho cansa bastante, então às vezes é difícil mesmo gravar vídeo. O vídeo de hoje, pessoal, ele é um resultado de várias perguntas que me mandam no meu Instagram. Como eu já falei aqui, meu Instagram e meu canal no YouTube aqui, digamos que eles são a mesma coisa. Então, se você tem dúvidas que você manda lá no Instagram, possivelmente eu vou responder aqui em vídeo. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, cara, me segue lá no meu Instagram, vai estar aí na descrição, né, pra você poder me seguir lá e tirar as dúvidas que você precisa. Há uns 2 semanas atrás, um seguidor mandou a pergunta se era recomendado a pessoa aprender mais de uma linguagem de programação ao mesmo tempo, né? E eu tenho muita experiência nisso, nesse tipo de prática, porque eu fiz muito isso, né? Não porque eu queria, mas porque eu precisava, né? Como vocês já sabem aqui, a minha história que eu já publiquei aqui, acho que num vídeo falando sobre como fazer seus primeiros 10 mil com freelance, eu tive que ir atrás das minhas oportunidades, né? Eu não esperei que muitas delas aparecessem. E muitas dessas oportunidades, esses freelancers, eram em linguagens diferentes, em sua maioria Android, Python e Java. Então eu tive que estudar as 3 linguagens ao mesmo tempo, não por opção, mas porque precisava, tá? Então assim, digamos que eu tenho experiência nesse setor, que é estudar mais de uma linguagem de programação ao mesmo tempo. Mas sendo bem direto e curto, né, eu recomendo você estudar mais de uma linguagem de programação ao mesmo tempo? Não. Por quê? Por mais que eu tenha a cultura que especialização é para insetos, né, eu sempre incentivo as pessoas a serem polímatas. O que é isso? Polímatas são pessoas que elas aprendem mais de uma coisa. Você tem vários exemplos na história de pessoas que eram polímatas. Você tem o Leonardo da Vinci, por exemplo, que além de pintor, escultor, também era poeta, várias coisas. Então, eu sempre incentivo as pessoas a extraírem o máximo possível da sua capacidade cerebral. Eu entendo isso, mas eu entendo também que existe uma diferença que é muito confusa na cabeça de muitos programadores iniciantes, que é, existe uma diferença entre qualidade e quantidade, tá? Não é porque você estuda muito que você estuda bem. Isso eu aprendi, né, com o meu professor, né, o professor de boxe. Uma vez ele falou essa frase e ficou na minha cabeça por muito tempo. E eu vi que isso tem a ver até com estudo, né? Que tipo, se você treina pesado todo dia, você não treina pesado nunca. Então, isso faz muito sentido quando você lida também com estudo. Não é porque você pega 3, 4 horas de estudo por dia que você já aprendeu muito. Você não tem retenção quando você lida com essa alta volumetria de informação. Então, não é porque você estuda muito todos os dias que você vai absorver muito todos os dias. Existe ali um limite de carga cerebral que teu cérebro consegue aguentar. Tá? Então, assim, por isso que eu falo que o estudo ele tem que ser uma coisa fluida, ele não pode ser algo engessado, né? É tipo o ato de ler, né? O ato de ler eu sempre tenho muita dificuldade, porque às vezes eu tenho que ler livros que eu realmente não gosto. Eu gosto de ler livros de suspense, de terror, esse tipo de coisa. E às vezes você lê um livro técnico, é um pouco maçante, mas ele tem que ser uma leitura, acima de tudo, prazerosa. Ele precisa ser uma coisa fluida, não pode ser aquela coisa engessada de, eu tenho que ler tantas páginas por dia. Não tem limite de página, né? Não tem limite de estudo. O interessante é que você tenha retenção, que as coisas você consiga ter ali os seus insights. Eu diria que uma boa métrica para você saber se seu estudo está indo bem ou não é saber quantos insights você consegue ter por estudo, né? Essa é uma técnica que eu uso, né? Que você pode não usar, mas eu uso para saber se meu estudo está indo bem, né? Como é que eu faço normalmente o meu processo de estudo? Como é que funciona normalmente? E meu processo de estudo ele tem 4 partes.
Então, 4 partes. Ele tem a parte de ideação, né, que é a parte em que eu vou ler, eu vou entender, né, o que eu acabei de ler. Tem a parte de escrita, que eu vou escrever aquilo que eu acabei de estudar. Diagramização, que eu passo tudo para um diagrama. E, por fim, expressão. Expressão, o ato que eu estou fazendo aqui, por exemplo. Estou gravando um vídeo, estou explicando para outra pessoa. Né? Normalmente eu faço isso como? Com as mentorias. Então, normalmente é assim que eu faço. Então, são 4 partes ali do estudo. Né? Então, você tem uma parte em que você observa as ideias, você escreve elas, você diagramiza e você expressa. Né? E por que eu escolhi essas 4 partes? Né? Por que é interessante? Eu consigo metrificar a minha excelência nos estudos com base nos insights que eu tenho entre o período de ideação e de diagramização. Eu consigo definir quando é que eu estou aprendendo muito com base na quantidade de insights que eu tenho entre essas duas fases. Então, o período de escrita é normalmente onde eu tenho mais esses insights. O que são os insights? É quando você conecta ideias umas com as outras e torna um conhecimento. Né? Porque tem a diferença, tem dados, informações e conhecimento. Né? Os dados são informações isoladas, as informações são um conjunto de dados e o conhecimento é um conjunto de informações. Então, assim, o período de insight, ele é muito bom para mim utilizar para mim saber se eu estou indo bem ou não no estudo. Então, por que muitas vezes você estudar mais de uma linguagem de programação é uma má prática? Porque pode acontecer de você não estar conseguindo lidar com esses insights, você não está indo a fundo nesses insights, sabe? Os melhores insights de programação, eles não são achados na superfície da linguagem. Eles não são achados na superfície, tá? Às vezes aquela função que tu vive fazendo, né, de forma arcaica, às vezes já tem uma função na própria linguagem que serve para isso, você não vai achar na superfície. Quase sempre você vai achar ali, realmente nas camadas mais profundas. É como se fosse um iceberg mesmo, sabe? Então, você só chega nessas camadas mais fundas quando você tem incentivo ou até mesmo quando você segue aquele processo contínuo. Então, muitas das vezes, você não vai conseguir chegar nesse nível de profundidade se você estiver perdendo seu tempo com outras coisas. Entende? Então, assim, o ideal é que você não pegue mais de uma linguagem para você tentar aprender tudo de uma vez. Mas caso seja necessário, o processo é você fazer um protocolo para você conseguir absorver o máximo possível de proficiência naquela linguagem para até ir para outra. Tá? Então, assim, como é que eu fazia na minha época, né? Eu criei um protocolo que é o seguinte: eu começava a estudar a linguagem, estudava o básico, depois estudava o requisito avançado. Eu chegava para o requisito avançado, eu já começava a fazer conceito prático, já começava a estudar praticamente. Pegava ali um sistema para fazer naquela linguagem, pegava ali um teste para fazer naquela linguagem. Eu começava a testar o meu conhecimento. Isso não é a coisa que você vai conseguir em um curto período de tempo, tá? Isso não é semanas, não, isso é anos, tá? Por exemplo, em Kotlin, eu levei 2 anos para fazer isso. Entendeu? 2 anos para fazer isso estudando outras linguagens. Então, assim, isso é uma coisa que leva tempo. Tá? Então, vai muito da sua cognição, do seu tempo e etc. Enfim. Então, eu fazia esse processo, que era esse requisito prático, quando eu já chegava no nível avançado da linguagem. Eu começava a ver aquelas questões mais profundas, além do requisito básico. O problema é que as pessoas saem do básico para ir para outro básico de outra linguagem. Nunca sai da superfície. Então, quando você começa a fazer esse requisito prático, você começa a ver se você está tendo proficiência. Né? E você está vendo que você está tendo proficiência, aí você vai para outra linguagem. Aí sim você vai para outra linguagem, porque você já está adiantado na anterior, entendeu? Agora o problema tá, como eu falei, você pegar tudo no conceito básico ali e nunca se aprofundar em nada. Isso é muito fácil de aprender. Porque às vezes a gente passa 2, 3 horas estudando uma linguagem, a gente pensa, não, estudei pra caramba. Não estudou muito, você não estudou muito, você tem a impressão que você estudou muito. Você estudou, quer dizer, você estudou muito, só não reteve bastante, né? Então assim, você fica com aquela falsa ilusão, né, de você estar estudando, que você está evoluindo, entendeu? Então assim, às vezes você passa horas estudando uma coisa nível básico e você pensa que estudou muita coisa interessante, aí você vai ver que você não estudou absolutamente nada. Isso aconteceu comigo no Java. Isso aconteceu. Porque eu estava estudando Flutter e estava estudando Java na época. E às vezes você estuda nas duas coisas, você pensa, não, eu tô evoluindo pra caramba. E quando eu peguei a minha primeira vaga de Java, eu vi, cara, eu não sei de nada. Entendeu? Então, assim, o meu protocolo hoje ele funciona dessa forma. Eu não passo para aprender outra linguagem, outro framework, se eu não tiver proficiência no anterior. Entendeu? Então, assim, isso você só consegue testar a nível prático. Então, nada do que você vai aprender, se você tirar a prática da equação, você praticamente mata todo o processo, entende?
O problema também das pessoas é esse, às vezes eles pegam para aprender várias linguagens de uma vez e nunca colocam à prova o próprio conhecimento. Aí fica naquela sensação que não, estou estudando muito, e não tá, né? Como já falei, processo de retenção é diferente de quantidade de estudo, né? Então, assim, se eu fosse hoje lidar com essa questão de, eu vou aprender mais de uma linguagem ao mesmo tempo, isso acontece às vezes quando você está lidando com empresa menor ou até empresa maior que está migrando de projeto, né? Eu lidaria dessa forma. Eu iria até o fundo da linguagem, até realmente a parte avançada, né? E você começaria a ver ali requisitos que você pode aplicar na prática, tá? Então, assim, como é que eu vou saber os tópicos avançados da linguagem? Cara, tem muito material na internet que serve para isso, tá? ChatGPT, você tem o Gemini, você tem o Grok, você tem o Storm, você tem várias ferramentas que servem para isso, tá? Então, assim, hoje ficou bem mais fácil você definir isso. Antigamente era mais difícil. Antes do chat GPT as coisas era mais difícil para isso. Então, hoje você está aprendendo uma linguagem, você coloca lá no chat GPT, pô, me dê um tópico com 20 pontos avançados dessa linguagem. Ele vai te dar alguns pontos. É claro, você vai ter que saber ter discernimento. Mas o interessante é você ir estudando ponto por ponto para depois ali fazer uma rede de conhecimento para depois colocar ele à prática. Eu acho que tu seguir essas dicas, tu com certeza vai saber lidar muito melhor com essa questão de estudar mais de uma linguagem ao mesmo tempo. Então entenda que não é recomendado, mas é claro que não é regra. Tá? Então, assim, sempre que você tiver a lidar com essa situação, é importante você ter em mente essa balança entre retenção e quantidade. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido esse formato aqui de vídeo. Então, se você tem alguma dúvida, não esquece de mandar ou aqui nos comentários ou então lá do meu Instagram, que eu posso estar te respondendo com muito mais eficiência, beleza? Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, fui e valeu!